voltando assim para a espiritualidade, não sei se tem ligação. Certo. Mas, tipo assim, a pessoa fala, tô escutando vozes na minha cabeça para eu fazer aquilo. Realmente essa pessoa está escutando essas vozes ou é, tipo, algum distúrbio? Essa voz é, por exemplo, intuição? Uma voz mesmo, como a gente tá ouvindo aqui as vozes uns dos outros. Calma, gente, tô me alimentando. É uma alucinação auditiva. A gente tem aí as classificações da alucinação visual, a alucinação auditiva. Então, tem gente que vê coisas, tem gente que ouve coisas, tem gente que vê e ouve, né? E aí são características muito relacionadas aos transtornos psicóticos, que é a exemplo da esquizofrenia, por exemplo. Então, a pessoa, de fato, conversa com alguém, né? Na psicologia, a gente usa um termo chamado objeto persecutório. Ou seja, a pessoa vê algo, às vezes uma figura irreal, às vezes um senhor, às vezes uma senhora, às vezes um bichinho, um amiguinho, uns amiguinhos imaginários, né? Mas a pessoa vê e ouve aquele objeto persecutório, né? Não é uma coisa irreal. É irreal pra gente, que tem um funcionamento mental ok, né? Normal, vamos dizer assim. Mas pra pessoa portadora do transtorno psicótico, ela está vendo, ela está ouvindo, e aquela pessoa, aquela coisa tem um poder, uma voz ali, né, sobre ela. Quando a gente já está nesse grau de depressão, que a gente fica ouvindo vozes, pode ser um passo gigante para a esquizofrenia? Então, pode acontecer, mas são transtornos diferentes, né? Mas pode desenvolver? Pode, porque a esquizofrenia, na verdade, é muito mais estrutural, né, cerebral. O transtorno do humor é esse tipo de transtorno, né, os transtornos psicóticos é um outro funcionamento. Pode acontecer se a pessoa já tiver a história da predisposição, da esquizofrenia, mas existe o transtorno depressivo possível de haver a alucinação sem ter nenhuma relação com o transtorno psicótico. Então, por exemplo, a pessoa com ideação suicida, né, a depressão profunda, e aí uma das características da depressão profunda é a ideação suicida. Existem pacientes que relatam sim ouvir um impulsionador para o suicídio, né? Então é algo ou alguma coisa que convence, uma voz que convence de que de fato a vida já não serve mais, de que de fato é inútil continuar tentando. E aí, obviamente, se você já tem uma intenção muito grande e você ainda tem esse impulsionador, fica muito mais, essa aproximação acontece de forma muito mais fácil. Mas existe, sim, não é tão comum ser um quadro depressivo apenas e haver alucinação auditiva. Mas existem características e outros transtornos que têm isso como uma característica muito, né, óbvia, muito padrão do transtorno. Marisa, essa pessoa foi tratada, ela acabou que desenvolveu, de certa forma, uma maneira de não passar mais por isso. Essa pessoa deve ter um cuidado especial ali, que a qualquer momento pode ter uma recaída, ou essa pessoa pode viver a sua vida como se nada tivesse acontecido, de certa forma, entre aspas. É importante ter uma atenção bem mais, né, pontual, porque uma vez que o paciente já esteve num transtorno mental, alguns transtornos mentais são permanentes e irreversíveis. Outros a gente consegue ter a redução parcial ou total dos sintomas. Nessa parte que a gente consegue reverter o quadro, como por exemplo ansiedade, depressão, pânico e muitos outros, eu falo essas porque são as mais comuns e acredito que sejam as de maior conhecimento do público, a gente consegue silenciar os sintomas. Mas principalmente, Gustavo, os transtornos do humor, eles estão relacionados a um adoecimento das nossas emoções. Não tem como eu tirar a tristeza de você. Isso é impossível. Eu não tenho como garantir que você nunca mais vai ficar triste, porque fazer isso seria anestesiar uma parte da sua vida. Então você deixaria de reconhecer o que é um episódio ruim e o que é um episódio bom. Então a depressão é um adoecimento profundo da tristeza. Então você vai sair da depressão, do episódio depressivo, mas isso não significa que você nunca mais vai ficar triste, né? E aí precisa administrar direitinho para que a pessoa reconheça, olha, eu tô lidando bem com a tristeza, mas ela tá começando a me ferir um pouco mais. Volta para a administração da psicoterapia.
né? A gente costuma fazer uma extensão da terapia para pacientes que já tiveram alta. Então, se eu tenho um paciente que ele já teve alta da depressão, por exemplo, a gente sempre indica que o paciente, vez ou outra, volte na psicoterapia. Eventualmente. A Marisa precisa ser uma vez por mês, é uma vez a cada 3 meses? Depende do paciente, depende da situação. Isso é o que a gente chama de prevenção de recaída. Você ouve o paciente, fortalece todas as estratégias que já foram feitas lá no tratamento e aí ele sai com uma recarga daquele enfrentamento, né? Então ele vai lá e diz, olha, porra, ajustei, isso aqui tava ruim mesmo, né? Isso aqui eu não tava sabendo, olha, eu não tava sabendo lidar com isso. E passa mais um tempo afastado da psicoterapia, né? Então tem a prevenção de recaída aí, que é uma estratégia muito eficiente também. É como se fosse, tipo, uma doença que, tipo, como médico, né, sempre tem que estar tratando. Realmente é questão de uma doença emocional aí, né? Isso mesmo, isso mesmo. E aí, como qualquer outro tipo de tratamento, vamos dizer assim, volta e meia a gente faz um check-up, né? Marisa, eu nunca tive um problema, nunca tive um episódio depressivo, nunca tive uma crise de ansiedade, nunca tive nenhum adoecimento pontual, nunca ouvi vozes, nunca vi vultos. Eu preciso ir no psicólogo? Não. Sei. Mas eu queria bater um papo, senta com um amigo e faz isso. Né? A psicoterapia é bacana esse tipo de informação, porque às vezes as pessoas pensam que a gente está o tempo inteiro incentivando vocês a adoecerem para encher o consultório. Né? E isso é irreal. Eu não quero de jeito nenhum uma pessoa sã no meu consultório. Existe, né? Eu não tenho o que fazer por essa pessoa. Agora, se você entende que algo em você precisa de uma administração, ou de repente você não tem uma figura de referência na sua vida para você sentar e buscar um desenvolvimento, né? Destravar algumas coisas, vai para o consultório. Do contrário, não tem porquê. Eu quero autoconhecimento, leia um livro. Né? Leia um livro, assista uma live, assiste o podcast, faz outras coisas que oportunizam desenvolvimento pessoal da mesma forma, né? O consultório de psicologia, a psicoterapia, ela é para o adoecimento, ela é para crenças limitantes, ela é para traumas anteriores, ela é para dificuldade em lidarem com o outro, né? É para as nossas relações que estão desajustadas. Então, precisa haver um porquê. Mas eu acredito que todo mundo precisa fazer terapia. Não precisa, não. Dá para fazer outras coisas. É que eu já ouvi bastante. Tipo, eu já vi profissionais, não criticando, que falaram, todo mundo precisa de uma terapia. Aí eu pensei, será? Então, acabou que essa dúvida aí foi sanada, né? Sanada.